Bom dia, bom dia. Como vocês estão, meus queridos? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar em história o início da colonização. Mas é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, tá certo? E é interessante que você possa, durante a videoaula, estar observando a leitura, participando também da leitura, sublinhar o que você achar necessário sublinhar e o que a professora também lhe indicar, tá certo? Então, vamos lá para o início da nossa aula, que tem como tema o início da colonização. E aí você vai ver a imagem onde você talvez nunca tenha se deparado com essa imagem, não é? Pessoas trabalhando de maneira manual com máquinas bem rudimentar. Vocês estão vendo pessoas negras, não estão? Um carregando, parecendo um saco, um outro colocando cana, para moer ali naquela grande roda. Então, essas são as imagens que retratam como eram os engenhos do início da colonização. Engenho, tia? Sim, engenho. Um lugar onde era trazido a cana, ela era moída, passada por um processo para ser transformada em açúcar. E nós vamos conhecer toda essa história, todo esse contexto. Em que momento a economia do Brasil passava pelos engenhos, pelas grandes fazendas de cana-de-açúcar, como a economia do Brasil funcionava naquela época. Nós vamos conhecer. Então, vamos lá. Vamos para o texto. O início da exploração. Nós vamos perceber que logo quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, eles não tiveram, por exemplo, um interesse muito grande em explorar o Brasil, mas naquele momento eles tiveram como opção uma exploração bem natural. Eles começaram a explorar o território brasileiro com a extração de uma madeira. E nós vamos conhecer que tipo de madeira é essa e como isso se deu. Então, vamos começar a nossa leitura. Após o primeiro contato com os indígenas, os portugueses passaram a procurar maneiras de explorar economicamente o território do Novo Mundo. Você vai lembra das grandes navegações, que os portugueses, assim também como os espanhóis, eles se lançaram nas grandes navegações em busca de novas rotas, em busca de lugares onde pudessem oferecer a eles riquezas, pois é justamente nisso. Os portugueses chegaram ao território brasileiro e eles precisavam buscar algo para explorar economicamente. Agora nós vamos descobrir qual foi o seu primeiro tipo de produto que eles exploraram no território. Nós vemos um mapa do Brasil, não é? De maneira bem diferente. Esse mapa, ele data, vamos lá, mapa de Giacomo, produzido em 1550. Olha só o que pede aí. E aí, de já, nós vamos já começar a escrever. Descreva as imagens e descreva os indígenas e os portugueses representados na imagem. Nós vamos ver justamente esse texto, ele vai nos trazer novamente em consonância com o texto que nós acabamos de estudar, porque nós vamos perceber que a forma como os portugueses viam os indígenas e os indígenas viam os portugueses, tá certo? Qual foi a atividade econômica representada? Você olhando para o mapa, você vai observar vários indígenas cortando árvores, né? Cortando os troncos, organizando os troncos, e aí nós vamos descobrir que árvore foi essa. As árvores representadas na imagem, conhecidas como pau-brasil, foram o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no território brasileiro. Então, nós vamos sublinhar aí pau-brasil, pois ele foi o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses. O pau-brasil era bastante valorizado na América. Com essa árvore era produzido corantes vermelhos, utilizados principalmente para tingir tecidos.
Para extrair sua madeira, os portugueses utilizaram o trabalho dos indígenas, como vemos na imagem. Ou seja, o nosso primeiro produto economicamente explorado foi o pau-brasil, que naquela época tinha um preço bem atraente para os portugueses, pois eles eram utilizados, aqueles troncos, aquelas madeiras eram utilizadas para tingir tecido. O escambo. Que nome diferente, né? Escambo, mas vamos descobrir o que é escambo. Os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil em troca de produtos trazidos da Europa, como facas e machados. Mas já imaginou? Os indígenas, eles não tinham essa noção de preço. O trabalho dele era pago a partir de trocas de algo que eles não tinham, por exemplo, facas e machado. Eles não tinham naquela época esses instrumentos que poderiam ajudá-los no dia a dia, na fabricação de suas ocas, das suas casas, no plantio, na lida do dia a dia. Esses objetos, eles não tinham esses instrumentos como faca e machado. E essa relação entre europeus e indígenas, baseado em trocas e sem envolver dinheiro, era chamada de escambo. Olha só, então escambo é a relação entre europeus e indígenas baseado em trocas sem envolver dinheiro. Era chamada de escambo. A extração do pau-brasil gerou grandes lucros para os portugueses e foi a primeira atividade econômica realizada por eles nas terras brasileiras. Ok? Vamos avançar? Então, vamos lá. Nós temos aí uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro e nós iremos realizar. Mas vamos avançar para um outro texto. Então, vamos recapitular. Os portugueses chegam ao Brasil e aí já começam a sua primeira exploração, que tem como, vamos dizer, como alvo a madeira. Pau-brasil era naquele momento um recurso natural que ofereceu aos portugueses enriquecer, porque era vendido lá para a Europa e era transformado em tinta para tingir tecidos. Mas quando os portugueses chegaram ao Brasil, que começaram a explorar, o que mais esses portugueses fizeram? Ou seja, a partir desse momento nós vamos conhecer como eles organizaram aquele território encontrado, como foi que eles fizeram toda a organização e a administração da colônia. Pois a partir do momento que os portugueses chegaram ao Brasil, ao território brasileiro, convencionou-se dizer que eles estavam num processo de colonização, ok? As terras encontradas pelos portugueses na América passaram a ser muito desejadas por outros governantes europeus. Lembrando que portugueses e espanhóis haviam se lançado como uns pioneiros nas grandes navegações, justamente em busca de novas rotas de comércio, de novos territórios, tá certo? Além de irem buscar nas Índias as especiarias. A partir de 1530, a coroa portuguesa resolveu ocupar de forma organizada o território brasileiro para evitar possíveis invasões. Ou seja, passaram-se 30 anos da chegada dos portugueses e eles aí iniciam, vamos dizer, a ocupação, a efetiva ocupação, justamente para impedir outros povos de se apossarem do território brasileiro. Teve início, então, o processo de colonização, ou seja, o povoamento e o desenvolvimento de atividades produtivas no território. Em 1532, uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza, e aí eu já convido você para sublinhar este nome, Martim Afonso de Souza, fundou a primeira vila do Brasil chamada São Vicente, que posteriormente eu vou saber de vocês. Hoje, São Vicente tem qual nome? Vamos descobrir? Mas vamos continuar. As capitanias hereditárias. Essa foi uma das primeiras formas de organizar o território para poder administrar a colônia. Para administrar a colônia, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes, conhecidos como capitanias hereditárias. Esses lotes foram conhecidos
concedidos aos donatários, em sua maioria ricos comerciantes ou nobres portugueses. Uma das primeiras atividades econômicas foi a produção de açúcar. Daí a imagem que nós vimos na abertura do nosso capítulo. A produção de açúcar por meio da instalação de engenhos nas regiões litorâneas. Regiões litorâneas são essas aqui, ó. Certo, meus queridos? Então, vamos lá. Recapitulando, em 1500 os portugueses chegam ao território brasileiro, eles têm o primeiro contato com os indígenas. Passado 30 anos, eles dão início ao povoamento efetivamente, justamente para impedir que outros povos adentrem o território brasileiro. E uma das suas primeiras formas de organizar esse território foi dividir parte do litoral brasileiro em 15 lotes de terra, e foi concedido aqueles 15 lotes a grandes comerciantes ou nobres portugueses, para que eles pudessem, a partir da sua concessão, explorar aquele território e produzir riquezas. Mas vamos saber se deu certo? Essa forma de administração, governo geral. Então, muitos problemas com as capitanias prejudicaram o sucesso da colonização. Vamos saber quais foram esses problemas que dificultaram o desenvolvimento das capitanias hereditárias. Alguns donatários não fizeram os investimentos necessários e assim várias capitanias não foram ocupadas. Ou seja, as pessoas recebiam seus lotes de terra, mas eles não faziam investimento, eles não iam limpar para plantar, eles não foram fazer o que realmente era necessário naquela época. Além disso, muitos indígenas resistiram às ocupações, lutando em defesa de suas terras. Imagine dois povos de cultura totalmente diferente uns dos outros. Para o indígena não havia aquela organização de trabalho, acordar cedo para fazer algo, ou não havia no conceito, na mente do indígena, aquela necessidade daquele trabalho. E acabou que muitos indígenas resistiram àquela ocupação, lutando mesmo e até morrendo, porque não conseguiam se adaptar àquele tipo de administração, onde impuseram a eles horários de trabalho e trabalho pesado, horários de trabalho onde, para eles, estando eles na casa deles, eles não tinham necessidade nenhuma de cumprir com aquela jornada, com aquela rotina que era imposta pelos portugueses. Dessa maneira, em 1449, Portugal implantou uma administração centralizada para governar o Brasil, chamada de Governo Geral. Iniciamos com as capitanias hereditárias, que foram distribuídos 15 lotes de terra. A grande maioria daqueles que receberam aqueles lotes não produziram, não cuidaram daqueles lotes, e aqueles lotes ficaram sem nenhum tipo de utilidade. Então, não funcionou as capitanias hereditárias. E aí, a coroa portuguesa, em 1549, ela instala um outro tipo de governo, chamado Governo Geral. Certo? Vamos lá. Salvador, a primeira capital. A sede do governo geral foi instalada na cidade de Salvador, fundada em 29 de março de 1549, na capitania da Bahia. Tomé de Souza, o primeiro governador geral, foi encarregado de organizar a construção da cidade. Ao perceber o terreno irregular da região, ele decidiu que os prédios mais importantes deveriam ficar na parte alta da cidade, onde teria maior proteção militar, enquanto as moradias e o comércio ficariam na parte baixa. Observe as imagens. E olha só, nós vemos aí Portugal em 1671. E aqui nós temos uma atividade que também nos é proposta em nosso roteiro. Meus queridos, nós agora iremos realizar uma atividade escrita e, posteriormente, nós faremos uma outra leitura do capítulo e vamos responder a nossa atividade para casa. Meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês possam realizar as atividades que nos são propostas em nosso roteiro. Beijos e até a próxima, meus amores!